Bom dia, tudo bem? Ontem eu gravei uma série de videozinhos para stories do Instagram e aí quando eu postei tudo, eu fiz tudo direto pelo aplicativo, né, do Stories mesmo, normal. Quando eu assisti eu vi que tava mó nonsense, né, papo de louco, porque deletou mais da metade dos vídeos, então eu tô falando um assunto, entrou no outro. Mas um pouco da mensagem ainda ficou, mas eu confesso que muito pouco da mensagem, de verdade, porque eu assisti os vídeos e eu tomei muito cuidado com cada detalhe, porque nas redes sociais é muito fácil a gente ser mal interpretado, né? Então, por isso que eu faço questão de não falar tão diretamente as coisas, né? Não vou querer falar um assunto em 15 segundos, direto ao ponto, porque a gente sabe que para as pessoas entenderem muitas vezes fica difícil, né? E isso é algo comum. E aí, mas foi num momento que eu tava sentindo algo, foi tão espontâneo, precisava pôr pra fora, e eu vi que ajudou muita gente isso. E aí eu pensei, caramba, o que eu faço? Aí não teve saída, eu vou ter que gravar tudo de novo, os vídeos. Eu tô gravando agora pela câmera aqui do iPhone mesmo e vou ver se eu envio pro... Como é que é? IGTV, olha, o tiozão mexendo nas coisas, né? Vou ver o que eu consigo fazer, ok? Porque é um assunto que eu imagino que seja pertinente, sabe? Uma das coisas que me moveu a fazer esse vídeo ontem, na verdade são coisas que faz tempo que eu quero gravar vídeo falando sobre, né? Mas o que realmente acendeu a chama e eu falei, cara, eu vou chegar em casa e vou fazer isso, foi o seguinte. Eu estava ontem num shopping aqui perto de casa chamado Morumbi Town. E aí tava eu e a Cris e tal, minha esposa, né, pra quem não sabe. Aí passo na frente de um pet shop, putz, vejo lá uma jaula, não dá pra chamar de outro nome, né? Aí com um cachorrinho lindo, assim, um cachorrinho cinza que cabia na palma da minha mão, cinza mesmo. E aí, mas não tô falando por questão de raça, qualquer coisa assim, né? Até porque eu acho isso ridículo. Mas enfim, cachorrinho lindo, cara, assim, e tremendo lá e tal. Daí eu cheguei, putz, eu perguntei no pet shop, aqui há algum animal para adoção? Nossa, não, só venda. Eu já penso, putz, venda de cachorro, né? Primeira coisa que eu quero dizer aqui, né, é que esse vídeo não tem o intuito de julgar ninguém, de cagar regra, de pegar e falar, ó, você que faz isso é bom, você que faz aquilo é mal, né? Ao mesmo tempo que eu não tô querendo dizer que se eu faço algo eu sou bom ou sou mal, nada a ver, todo mundo tem defeito, todo mundo tá na luta para melhorar, ok? E como eu disse no vídeo de ontem, se você é aquele cara que já tá buscando uma brecha ali, tipo, putz, mas antes de você querer falar tal coisa, você tinha que fazer não sei o que e tal, talvez esse vídeo não seja pra você, entendeu? Porque não é esse o ponto, não é julgamento, e sim todo mundo debater, conversar de maneira saudável, a gente melhorar como seres humanos e primeiramente como sociedade, né? Então o que acontece? Aí chego lá, tal, putz, o cachorro só tinha pra venda. Já pensei, putz, venda, né? Que negócio estranho. Daí eu peguei, até que eu pedi pra dar uma olhada no cachorro. Falei, ó, eu quero ver aquele cachorrinho que tá ali tremendo, né? Ah, tá bom. O cachorrinho já todo assustado ali, né? Quando a moça veio pegar ele, ele já ia pro canto, assim, ó, caramba, né, meu? Aí eu abracei o cachorrinho, fiquei lá, tal, putz, meu. E a primeira sensação que eu tive é exatamente a mesma daquele vídeo que tá no canal do Casal Natureba, que eu tô junto com um bezerrinho, né? Dá uma olhada naquele vídeo no YouTube do Casal Natureba. A sensação é a mesma, cara, olhar no olho de um bicho desse e sentir vergonha de ser ser humano e pensar, cara, se eu falasse o mesmo idioma que esses animais, eu ia querer falar, passar a seguinte mensagem, cara, não é todo ser humano que é cruel assim, sabe? Todos nós temos defeitos, mas não perca a esperança. Tem muita gente que realmente se importa com os animais, sabe? E daí eu perguntei pra moça, quanto tempo de vida ele tem e tal, né? Ah, tem 2 meses, é novinho. Beleza, né? Fala, caramba, bebê, né? Pra mim é muito complicado isso de tentar repetir o que eu fiz ontem, sabe? Eu sou um cara que improvisa mesmo, assim, né? Não tem um botão que eu aperto, assim. Tá sendo bem difícil pra mim. Mas estou fazendo isso por respeito às pessoas que me mandaram mensagem e eu vi que
precisava entender melhor sobre esse assunto e os outros que eu também falei, tá bom? Então vamos lá. Aí tava no pet shop, aquela situação, putz, eu perguntei, meu, ele passa o dia inteiro fechado aqui nessa cela? Moça, Tipo, pensei, caramba, meu, o cara é um bebê, passa o dia sozinho fechado ali. E aí, uma coisa que eu lembro que o Instagram ontem cortou todo o resto que eu falei sobre esse assunto, né? Que daí eu entrei em outra questão, né? Que para quem não conhece como funciona o comércio de animais, seja de pets mesmo, eu sugiro que dê uma pesquisadinha ali, porque é bem complicado, né? E tudo isso que eu tô falando, para muita gente é algo comum, né? Todo mundo vai falar, isso é normal, que frescura, né? Você tá preocupado com isso e tal. Pra mim, cara, já saber que ainda vende cachorro já é algo bizarro, que eu vivo, sei lá, com outras pessoas, outra realidade, quando eu passo me deparo com essa situação, fico assustado, né? E aí, claro que eu sei que existe, obviamente, mas enfim, e coisa muito pior também, né? E eu vou falar sobre elas também. Pra quem não sabe, eu sou ativista de várias frentes, né, com o Casal Natureba, inclusive. Posso dizer que especialmente sobre a causa animal, né? Tô tentando lembrar de tudo que eu falei ontem, tô até me confundindo, mas enfim. Aí, meu, o animal passa o dia preso lá. E aí, se você for pesquisar, você vai ver sobre as matrizes, né? Que são as mães desses cachorrinhos. Cara, elas engravidam uma vez atrás da outra. Elas ficam todas estouradas, assim. As tetas delas ficam todas fodidas, assim. Igual vaca, né? Com a questão do leite. Dá uma pesquisada, não vou entrar em detalhe ali, mas você vai ver que é um mercado bem cruel, assim. E a última das preocupações é a saúde, o bem-estar e tudo isso do animal, né? Você vai ver que isso é a última coisa que importa. Tudo que importa é o dinheiro. E aí eu não apoio nenhum tipo de comércio de animais. Mas aí eu pensei, caramba, né, meu? Perguntei, qual o valor desse cachorro? R$3.000. Pensei, caramba, a vontade que me dá é de pagar R$3.000 só para tirar esse cachorro daqui. Claro que ao mesmo tempo eu estaria apoiando um comércio que eu não apoio e financiando para que ele continue existindo. Mas pensei, caramba, a realidade desse cachorro é que ele precisa sair daqui, cara, e ir para um ambiente onde ele seja amado. Mas ao mesmo tempo eu não tenho R$3.000 para isso agora, né? Mas, cara, me cortou o coração ter que fechar ali a cela, virar as costas, deixar ele ali e pensar que tem milhões de cachorros pelo mundo nessa situação e que a mãe dele, a essa altura desse cachorrinho que tem 2 meses, já deve estar grávida de novo. E para ter mais filhotes que vão ser arrancados dela e vão ser vendidos até essa matriz ser descartada, porque ela já, né? É tudo apenas um produto, né? Eu não consigo olhar para um animal e ver um produto, cara, assim como eu não consigo olhar para carne num prato e ver comida, eu vejo um animal morto, assim, sabe? Então e quando eu falo isso, antes de alguém falar, mas que hipócrita, porque a alface morre, não sei o que, putz, velho, vai parar pra pensar um pouco alguma coisa, sabe? Enfim, aí eu penso que há 100 e poucos anos atrás existia comércio de pessoas, né, cara, né? A questão da escravidão. Na verdade, isso ainda existe, né, pra quem não sabe, de uma maneira ainda impecável e cruel. E, mas antes era pior, não sei o que. Não, cara, pra quem tá ali sendo escravizado, não interessa a maneira, né? A dor é gigantesca. Eu lembro do dia que eu decidi me tornar vegano, que foi numa palestra de um cara chamado John Ahmad, que é um gaúcho que estava morando na Espanha, mora ainda no santuário de animais. Ele tava falando um monte sobre essas coisas e tal. Ele invadia matadouros com algumas pessoas e tirava fotos. Ele é um fotógrafo profissional, muito bom, e ele tirava fotos dos matadouros, né? Umas fotos pesadas, assim. O olhar do animal ali dentro de uma cela. E eu lembro que foi uma live e tal, e as pessoas fazendo perguntas. Eu tava presencialmente nessa palestra dele, né? E perguntaram, qual animal que expressa mais a dor, né? Assim, ele falou, cara, o animal que tá ali na sua frente naquele momento, cara, seja qual for. Não é porque um animal faz um barulho mais alto que o outro, grita mais, que ele tá sentindo mais dor, cara.
para aquele animal que está ali preso, você vê que a dor dele é o máximo que ele pode sentir, né? E é foda, cara. E aí a gente pensa nessa questão da escravidão, tudo isso, aí começa a analisar a sociedade como um todo. É uma coisa que faz tempo que eu queria falar é sobre o que eu chamo de responsabilidade social. Eu sou um cara que pensa muito sobre as coisas, analisa muito a sociedade, mas eu não sou um cara acadêmico, então eu não sei usar os termos corretos e tal. Apesar de que eu leio e estudo o máximo que eu consigo sobre essas coisas, eu não sou um cara acadêmico, tá? Então provavelmente alguém vai falar, o termo não é esse, o termo é tal, e tô nem aí, vou falar bem a verdade. E responsabilidade social é o seguinte, cara, é uma coisa que eu acredito que tudo de ruim que aconteça, assim, e de bom também, claro, na sociedade é sim responsabilidade nossa também, de cada um. Responsabilidade é totalmente diferente de culpa, entendeu? Se você vê uma coisa, eu não estou falando que a culpa seja sua, não é sua culpa, não é minha culpa que o cachorro esteja lá sendo vendido, essa situação toda, né? E vários outros problemas sociais que a gente vê acontecer por aí, né? Crianças passando fome, né? E, cara, que quando eu vejo uma criança passando fome, eu sinto vergonha de ser humano, sabe? Também, e várias outras coisas. Né? Só falo isso para tentar ser bem claro, porque alguém vai falar, mas você liga para os animais, então você não gosta de ser humano, né? Porque, sim, a gente ouve esse tipo de baboseira diariamente. Quem quiser entra lá no Casal Natureba e ver os comentários que sempre tem nos posts e tal, assim. Então, enfim. Aí é responsabilidade social, cara. É você ver uma situação dessa e falar, eu não sou culpado, mas eu sou sim responsável por isso. E o que eu posso fazer para mudar? Dá para mudar? Ou simplesmente eu sigo minha vida, isso aí acontece, é assim mesmo e tal, né? E, o Pets, acho que é Pets o nome, que é um pet shop gigantesco, talvez maior do Brasil e tal, não vende mais animais. Os ativistas conseguiram bater de frente e tal, não vende mais animais. Não sei exatamente como que eles trabalham agora, acredito que eles vendam rações, coisas assim, mas parou com o comércio de animais. E se não me engano, tem adoção, né? Então, o que a gente pode fazer é quando quiser um animal, pensar em adotar, sabe? Só que aí a gente se depara com essa situação, né? Vai ao shopping, comprar alguma coisa, ou seja lá o que for, vê um animalzinho desse e fala, cara, eu quero levar ele pra casa. E a gente vai lá e paga pra levar o animal. Só que, enquanto eu não parar de fazer isso, vai continuar existindo esse problema. E ontem eu comecei falando que eu não ia tomar cuidado para medir as palavras, para tentar falar rápido, vou falar no meu tempo, boa, ok? E se infelizmente você não tem tempo disponível para assistir esse vídeo inteiro porque eu tô enrolando um pouco, tudo bem, não tem problema. Mas a questão é que o conteúdo que tem aqui, ele ajuda muita gente. Eu vi isso ontem pelas respostas ali. E aí um assunto que eu cheguei ontem, não lembro nem exatamente como, e até porque como o Instagram deletou o vídeo, não tem nem como saber isso. Foi bem improviso mesmo, no flow, né? O assunto foi falando sobre a sociedade, que eu acredito que a gente viva numa sociedade doente, em vários aspectos. E doente porque muita gente... Não estou falando que as pessoas sejam más, mas a sociedade, ela criou a própria cova e caiu numa situação onde a pessoa, para sobreviver, ela tem que passar na rua, ver uma criança com fome, fingir que não viu e continuar andando. Não que ela tenha que fazer isso, mas é a saída que muita gente encontra, cara. Porque a galera sai... Eu moro na capital paulista, né, em São Paulo, e eu sou do interior. Agora em agosto vai fazer 10 anos que eu moro em São Paulo. E a realidade aqui é muito diferente. É uma realidade onde você vê todo tipo de porcaria, assim, né? Você vê de tudo, de bom e de ruim, né? Muita gente, milhões e milhões de pessoas. Então, se você tá numa realidade que você acorda às 6 da manhã, já sai pro corre, volta à noite e tal, cara, você não tem saída às vezes. Você vê uma criança com fome e você finge que não viu, cara. Se você for parar, querer ajudar todo mundo, você não faz nada. Isso, numa primeira camada, é o que a gente pensa. Aí algumas pessoas conseguem encontrar maneiras de ir driblando isso aos poucos, né? E isso é legal. Mas eu entendo que quem não faça isso também é porque realmente não é fácil.
E por um lado eu poderia dizer, mas não é responsabilidade dessas pessoas se preocupar com isso? É sim, não é culpa delas. Nossa, né? Mas é responsabilidade. Claro que uma parcela de responsabilidade social infinitamente menor do que a de um político, por exemplo, que tem condições de mudar essas coisas, né? E várias outras coisas, cara. Nas redes sociais você vê, né? Como a gente está numa sociedade doentia, né? Doente, insana, parece um hospício. Então, onde as pessoas se xingam aleatoriamente, assim, tipo, nossa, por qualquer coisa, né? Ódio gratuito. Eu lembro da Luana Piovani postando uma selfie bonitona lá, falando bom dia, gente. E os comentários, tipo, nossa, como você tá feia, nossa, como você tá velha, nossa, não sei o que, tipo, ah, como você tá gorda. Daí você entra no perfil da mina que falou que ela tá gorda, você vê que é uma mina que não tá magra. Não estou julgando, tudo bem se a mina não tá magra, não tem problema, não tô dizendo que tenha que ser magra, nada disso. Mas ela foi cobrar isso da Luana Piovani, sendo que ela não tem. E tipo assim, pra quê? Que nível de consciência você tem que ter pra você comentar em alguma coisa? Eu vejo em grupo de guitarra, um cara posta o vídeo, olha a música que eu compus, galera. E a galera, nossa, que lixo, que horrível, não sei o que. Você falou, cara, pra quê? Se você não gostou, por que você não fica na sua ou tenta incentivar ou não faz nada? Mas que nível de consciência você tem que ver, né? A gente com aquela porcaria daquele programa lá do SBT, lá, aquela porra daquele casamento que os caras distorceram, fizeram virar aquela merda. Fica vindo gente xingar e tal. Você fala, cara, que nível de consciência que a pessoa tem que estar pra ela assistir um reality show. Vamos supor que a gente realmente seja mal cuzão, a gente é uma filha da puta, que seja, velho. Mas que nível de consciência a pessoa tem que ter? Ah, assistir o reality show, peraí, deixa eu entrar no Instagram, caçar quem são essas pessoas e ir lá xingar. Cara, não tenho o que fazer, sabe? Tipo, sem brincadeira, eu nunca fiz isso, cara. De ir lá caçar uma pessoa, xingar, ver alguém tentando fazer algo e xingar, cara, assim, mas não teria que falar nada disso, né? Muito óbvio, mas não é. Não é. Você começa a ver as coisas por aí e fala, cara, não é óbvio. E quando eu vejo que muita coisa que eu penso parece simples, mas não é simples para muita gente, eu falo, cara, então tem que falar isso publicamente, entendeu? E aí, falando, né, em problemas sociais e tal, acabei me deparando com outra questão, né? Que é a depressão, que é uma outra coisa que quase ninguém fala. Eu descobri no ano passado que eu sofro de depressão séria, tá? E descobri que praticamente minha vida inteira eu já sofro com isso. Possivelmente desde criança mesmo, né? E é um negócio que ninguém entende ainda, pouca gente fala sobre, é um tabu, né? Ontem ficou apenas um trecho do vídeo onde eu falo sobre isso, né? Eu vejo até pessoas preocupadas, achando que eu vou cometer suicídio, não sei o que, já vem falar que gostam de mim e tal. Não é questão disso, não é por aí, né? Não é assim que funciona. Mas eu agradeço, obviamente, o carinho de todo mundo, né? Mas não foi com esse intuito que eu falei, assim, né? Mas o que eu falei é que tudo muda quando você passa por algumas crises, né? Onde você pensa seriamente em tirar a sua própria vida, né? E não tô falando de coisinha de adolescente que é, eu vou me matar porque eu tô puto, não tem nada a ver com isso, sabe? Não desmerecendo também, porque ao mesmo tempo eu não sabia que era uma doença isso e sempre ouvi das pessoas próximas, nossa, que drama, que frescura, que não sei o que é, né? E eu mesmo pensava, putz, que merda, eu sou uma pessoa fresca e dramática, né? Coisa de moleque mimado, mas depois eu fui buscar tratamento e descobri que realmente eu tinha essa doença, né? E que é uma doença bem complicada, né? E que leva, sim, à morte. Então, no ano passado mesmo, cara, eu pensei em me matar várias vezes. Tinha certeza que o ano passado esse é o último ano da minha vida, sabe? Claro que não é problema de nenhum de vocês, eu tô expondo isso não por essa questão, não tô pedindo ajuda nem nada, sabe? Mas eu tô falando porque talvez você tenha um amigo, um primo, um filho que tenha isso, sabe? E às vezes a própria pessoa não sabe que tem isso, entendeu? Então é bem complicado. E aí, cara, ano passado era comum, semanalmente, várias vezes eu pensar em tirar minha própria vida. Eu tô falando tipo assim, de planejar isso mesmo, sabe? Cada detalhe e pensar qual seria a forma mais efetiva de fazer isso. E o único receio é, putz, será que eu vou tentar dessa forma e não vou conseguir? Vou ficar sequelado e não vou conseguir morrer? Entendeu?
Acho que era isso que segurava, pra falar bem a verdade. E o fato de eu tocar guitarra, cara. Se eu não tocasse guitarra, nem sei o que eu seria, entendeu? Se eu não tivesse escutado a guitarra do Jimmy Page e decidi me tornar guitarrista, né? Além do meu pai, como uma grande influência, eu não sei o que seria. E claro, o apoio de... É muito difícil falar sobre isso de verdade, assim, eu tô bem tenso agora. O apoio de alguns amigos, né? Muitos somem nesse tipo de situação, né? Mas alguns ficaram, né? Tipo, meus pais acabaram ficando do meu lado, minha esposa, né, a Cris, e a banda, né, que eu toco, o Fever, que é o tributo oficial Aerosmith. Os caras foram muito importantes nesse momento, assim, a gente pra estrada, eles me ajudando a esquecer do problema, sabe? Eles tendo a sensibilidade de tentar fazer com que eu me sentisse melhor, assim, isso foi bem legal, mas muita gente não tem isso, sabe? Ontem eu falei sobre isso e recebi uma mensagem de um grande amigo, que é um excelente guitarrista, cara, assim, tipo, que eu admiro muito, assim, um cara mais novo que eu, que toca como eu gostaria de tocar, assim, e o cara me falar que só esse ano tentou suicidar 2 vezes, cara. Um amigo próximo, assim, e eu sei que ele tem esse problema, né, já conversamos bastante sobre isso, assim, eu ainda nem respondi a mensagem dele, assim, que eu queria primeiro gravar esse vídeo e falar, cacete, velho. E você, com certeza, tá assistindo esse vídeo, não vou colocar teu nome aqui, obviamente, mas eu vou ficar muito puto se você fizer isso, cara. De verdade, assim. A gente ainda tem que tocar muito junto, não faz uma merda dessa. Mas ao mesmo tempo eu sei que não é coisa que você fale e não é algo tipo externo, sabe? Você vê pessoas milionárias, famosas e com tudo do bom e do melhor que se matam, cara. E você fala, por quê? Ninguém sabe por quê, cara. Porque não é uma coisa de... Ah, mas, puta, olha pra sua vida, você tem isso. Daí o cara, ah, pode crer, então beleza, então tá resolvido. Não é isso, é coisa de sentir, velho. Chega uma hora que você cai num buraco que você é puxado cada vez mais pra baixo e você sente... Desculpa, tô meio tremendo até aqui. Você se sente meio anestesiado, sabe, cara? Tipo, você não sente mais nada. Se alguém falar, tipo... Tua mãe morreu, ou você ganhou na Mega Sena, você não vai sentir nada em nenhuma das situações, cara, assim. E parece que aquilo nunca vai acabar, entendeu? É como se fosse sei lá, como se estivesse bêbado, drogado, seja lá o que for, numa situação onde, tipo, uma brisa que parece que nunca vai passar, entendeu? Assim, só que ela vai passar. Só que naquela hora, você esquece que vai passar. Depois de uma série de crises, você sabe, tipo, cara, eu tô nessa. Eu acho que o que me ajudou a melhorar esse ano, eu não tive esse tipo de crise, não pensei em matar, nada do gênero. E hoje eu acredito que eu tô ileso, apesar de que a gente nunca tá ileso, né? Ninguém. Mas eu acredito que eu tô sob controle nesse momento, né? Só que o que acontece é que depois de todas as crises você tem uma dessa, você identifica, se você tiver consciente e estiver fazendo ou feito algum tratamento, você pode estar consciente e falar, peraí, isso é uma crise, não é real isso que eu estou sentindo, eu vou melhorar, isso vai passar. Mas e quando você não tá com a cabeça em ordem, cara? Você tem uma crise dessa, você se perde totalmente, cara. E isso pode te levar para lugares que você não quer ir. E pelo amor de Deus, cara, tipo assim, se alguém tem esse problema que procure ajuda, sabe? Assim, porque o que é esse problema? Assim, ele é um reflexo da sociedade, cara. E quando você que não sofre disso, além de ser grato por não sofrer numa coisa dessa, você poderia pensar que você é uma das pessoas responsáveis por esse tipo de coisa, sabe? Não é culpado, é responsável, é diferente. Quando eu me deparo com uma situação, isso é tenso de falar. Aconteceu aquela porcaria lá naquele colégio de Suzano. Suzano é a cidade que mora um grande amigo que toca comigo, o Cadu. Aconteceu aquele massacre, aquele moleque entrar armado e atirar nas crianças na escola, cara.
quando aconteceu aquilo, eu me senti, de certa forma, responsável, porque eu sou um adulto, tenho 30 anos de idade, faço parte da sociedade, não culpado, obviamente, né? Como sempre vou tomar cuidado com isso, mas responsável sim, né? No ponto de, tipo, como nós, como sociedade, permitimos isso, tá? O ponto aqui não é querer dizer que o moleque que assassinou a galera é vítima da sociedade, não é esse o ponto que eu tô levando, tá? O que eu tô falando é que, cara, muito delicado falar sobre isso porque eu não tenho a menor ideia do que sentem as pessoas envolvidas nisso, quem perdeu um filho ali, cara, não dá pra falar, não dá pra falar. Deve ser uma dor assim que eu só tenho que, sei lá, mas a questão é, a gente como sociedade tem que ver esse tipo de atrocidade e falar, cara, o que a gente poderia ter feito para evitar isso? Como a gente evita isso? Como a gente fala sobre consciência social? Como a gente vai parar de ser egoísta e parar de ser hipócrita para construir uma sociedade mais legal? Ah, tudo isso é utopia, isso aqui não é utopia. Eu falei sobre o pet shop aqui, que parou de vender animais. A escravidão acabou, cara, né? De afrodescendentes, acabou, né? Pelo menos da forma que era. E foi porque muita gente lutou, cara. E muita coisa já mudou e vai mudar se as pessoas lutarem, se posicionarem, entendeu? Eu não falo de uma coisa de ficar postando direto, ficar discutindo com as pessoas, não é isso, cara. A primeira coisa é estar consciente. Se você estiver consciente, automaticamente você vai conseguir passar a mensagem, plantar sua semente, entendeu? E é um processo lento, entendeu? Eu tô aqui fazendo esse vídeo porque nem sempre eu consigo expressar tudo que eu sinto na música, entendeu? Nem sempre. Adoraria compor uma música vendável que toca na rádio, que fale de forma direta sobre tudo isso, mas eu não consigo. Não consigo, entendeu? Então eu venho aqui gravar vídeo pro Instagram ou onde eu decidi colocar. Como você pode ver aí, não há um vídeo específico sobre um assunto, é sobre vários. E a questão, como eu disse no início, não é julgar, não é nada disso, é apenas questionar e tal. Não é, eu concordo, eu discordo, bom ou mal. Não tem nada a ver com esse tipo de coisa, cara. É só a gente começar a pensar, continuar dando o melhor de si, entendeu? E começar a pensar nas camadas da sociedade, no que acontece com as pessoas, com os animais, com tudo. O trabalho com o Casal Natureba vai muito além de veganismo, fala sobre sustentabilidade, coisas básicas, como você aprender a pensar, tipo, você chega num lugar, tomar um negócio, a pessoa te dá um canudo, você pensa, putz, vou tomar esse canudo, vou jogar fora. Jogar fora significa o quê? Esse canudo vai ficar ali. Eu preciso gerar esse lixo a mais, entendeu? E por aí vai. Né? Não que, tipo, e não colocar isso como uma regra, tipo, hoje eu peguei um canudo, eu sou uma pessoa má. Não desconstrua essa ideia, não tem nada a ver com isso, entendeu? A questão é você pensar sobre, você vai fazer uma festinha, você vai comprar um monte de bexiga, você vai pensar, putz, pra onde vai isso depois, entendeu? Mas é chato viver assim, putz, talvez, dependendo da sua mentalidade, mas... E a questão não é, tipo, se um dia você comprou bexiga, você é mal, né? Vou repetir isso, né? Mas a questão é, tipo, você aprender a pensar nisso e você sempre encontrando alternativas, né? E tanto o Casal Natureba quanto muita gente mostra essas alternativas e se empenha a mostrar essas coisas. Isso não é ser eco chato nem nada, né? É que são várias coisas, né? São várias coisas que a gente pode fazer. Às vezes a gente olha uma criança com fome na rua e se sente mal, todo mundo se sente mal, a não ser que você seja um psicopata ou algo do gênero. Difícil você olhar e não sentir nada, você simplesmente ser egoísta e falar, mas isso não é problema meu. A criança escolheu ser assim, se ela decidisse ser diferente, ela estaria em outro lugar, não estaria ali. O cara que está na Cracolândia, ele decidiu estar ali. O cara que é homossexual, ele escolheu ser homossexual. Se ele está reclamando, era só ele não ser. A pessoa que é afrodescendente, é mimimi, falar de racismo, tá na hora de começar a pensar um pouco sobre as coisas. O que eu sei que nesse momento político do país é cada vez mais difícil, mas, cara, não tem outro caminho, entendeu? Não
há outro caminho. E se você não é um psicopata a ponto de, ou tá delirando a ponto de achar, isso não é problema meu, não tenho nada a ver, cara, se você não é uma pessoa assim, e você realmente se sente mal quando você vê uma criança com fome ou qualquer uma dessas coisas, saiba que você não está sozinho, que tem muita gente que se sente mal com isso e que está encontrando meios alternativos de conseguir ajudar e minimizar pelo menos um pouco esses problemas, entendeu? A gente pode fazer a diferença, tem muita gente legal se dedicando e dando a cara a tapa para isso. E esse tipo de informação, esse tipo de coisa, você não vai ver na grande mídia, cara. Você não vai ver no Faustão falarem sobre isso, sobre esses problemas, entendeu? A maioria das pessoas não vai te falar sobre isso, não vai te mostrar isso, só vai querer esquecer desses problemas e virar o rosto, sabe? Mas tem gente que não se sente confortável dessa forma, né? Eu sou uma dessas pessoas, assim, que não... Sei lá, toco guitarra, viajo o país inteiro tocando rock and roll. Uma coisa que sempre foi um sonho desde moleque, toco com caras legais pra cacete nas minhas bandas e, meu, que vai muito além disso. Não consigo ficar confortável vendo uma série de problemas que existem, sabe? E eu tento passar alegria aqui nas redes sociais, um monte de coisa, a gente tem que ter alegria. A partir do momento também que você se torna um ativista que não tem mais alegria, você apaga o seu brilho e começa a sentir apenas ódio da sociedade e tal. Porque, meu, primeiro pensamento quando eu chego pra moça do pet shop e falo, tá, o cachorro ficou o dia inteiro aqui fechado, ela, fica. Tipo, cara, a vontade é de, tipo, chacoalhar a cabeça dela e falar, meu, acorda, como assim você acha isso normal? Só que, e sentir ódio da pessoa, mas eu já passei dessa fase e já sei que não é por aí. Que a pessoa provavelmente não teve o mínimo de preparo psicológico para nada disso, ninguém falou para ela sobre nada, entendeu? E ao mesmo tempo a sociedade, assim, as pessoas parecem que estão bem impermeáveis, né? Em questão de sentir as coisas, elas estão no estado... qual seria a palavra correta? Cara, meio Walking Dead, é assim que eu vejo, assim, cara. Tipo, eu olho, ando São Paulo, vejo aquela multidão, cara, eu tenho a impressão às vezes de que é um Walking Dead, assim, cara. As pessoas parecem que estão impermeáveis mesmo, né? Tipo, não estão sentindo mais a vida, o que está acontecendo e... Que é o que a própria sociedade fez, né? As pessoas têm que ficar acordando às 6 da manhã, chegando em casa às 11, saindo, fazendo um monte de coisa, elas não conseguem mais olhar pro lado, ver o que acontece. Cara, é uma luta por sobrevivência em várias camadas. Eu não estou falando apenas de pessoas de baixa renda, ok? Tipo, existem camadas disso aí. Tem pessoas da alta sociedade que também estão presas nesse loop, entendeu? Que é um loop mental, que não tem muito a ver com questão social e econômica, mas ao mesmo tempo, cara, tipo, claro que a situação econômica pesa muito. A pessoa que não tem dinheiro para comer, ela tá numa outra pirâmide, né? Para quem quiser pesquisar sobre a pirâmide de Maslow, Maslow, é algo muito interessante, assim, né? Sobre os degraus dessa pirâmide, né? E é muito louco, cara. E eu vou entrar numa outra ideia aqui, que ontem nem tinha falado, que eu penso assim que a gente às vezes pensa, putz, o que é importante na vida, né, cara? E corre atrás de um monte de coisa e deixa um monte de coisa importante de lado, sabe? E às vezes a gente vai querer ajudar, né? Uma pessoa de baixa renda, alguma família que está com dificuldade financeira, qualquer coisa, seja eu vou na África ajudar, eu vou aqui no Brasil mesmo. E você chega lá para ajudar porque você tem uma condição financeira melhor e tal. E acaba que você que é ajudado, cara. Porque você vê que essas pessoas muitas vezes elas estão num nível acima da gente, cara. Elas têm alegria, elas estão bem resolvidas em várias questões, mesmo mal tendo que comer. Você chega na prepotência que a gente tem, né? Nessa sociedade branca, prepotente aqui, a gente chega... eu vou lá ajudar aquela família de baixa renda, olha, eu vou levar uma cesta básica, eu vou não sei o que e tal. Você chega lá e no fim você que é ajudado. Eu vou
ser voluntário na África. Você chega lá, na verdade, você descobre que você foi pra lá porque você tava precisando desesperadamente de ajuda e você que acaba sendo ajudado, cara. Não que não seja pra eu ajudar, não é isso que eu tô falando, é algo muito mais profundo. Isso é uma mensagem meio... fugiu a palavra. Mas é algo meio subjetivo, que alguma pessoa vai entender e outras não, o que eu tô falando nesse momento, né? E eu não consigo explicar melhor porque é algo que não dá pra explicar com palavras, esse ponto, né, desse vídeo. Mas algumas pessoas vão entender. Aquela coisa de você ver um cara na rua carregando lata e tal, assim, o cara olhar pra você, falar bom dia e dar um sorriso, assim, quando você fala, caramba, meu. Tipo, o cara não deixou com que a falta de grana e tudo isso apague o brilho dele. Que animal, entendeu? Não que isso seja, deixa assim, então tá tudo certo. Não, longe de tá tudo certo. Aquele cara, se ele tem esse brilho, ele poderia estar produzindo e agregando muito mais à sociedade. Imagina se o cara, ao invés de ficar pegando lata, pudesse fazer alguma coisa, pudesse estudar alguma coisa, quem que aquele cara seria, né? E a gente, como sociedade, a gente até se for falar de uma maneira mais fria e calculista, a gente pode pensar que a gente está desperdiçando material e recurso humano. Pessoas maravilhosas que poderiam estar estudando e fazendo coisas legais e transformando nossa sociedade estão aí jogadas, cara. Estão jogadas. Você já parou para conversar com algum morador de rua? Conversar mesmo, bater um papo? Não? Ou já? Eu já, bastante, assim. E muitos deles não pensam meia vez antes de te ajudar com alguma coisa. E eles estão num ponto que... já aconteceu de eu estar sentado em praça, assim, tipo, destruído por alguma situação da vida ali, e sentar algum morador de rua do meu lado, como é que você tá? Tá tudo bem e tal? E dividir um pouquinho de comida que tem e falou, quer comer comigo aí e tal? Eu, não, obrigado. Mas você fala, cara, o cara não pensa em te ajudar, não tem essa, tipo, você tá numa situação melhor, outro pior, isso não existe. Isso não existe, só essa ilusão de que, eu tenho um emprego tal, eu tenho não sei o que, eu tô em outro nível, não tá nada, não tá nada. Não tá em nível nenhum, cara. Não tá em nível nenhum, para de ser hipócrita, para de ser criança, para de... sabe? Para de ser criança não, porque se fosse mais criança seria mais legal, porque enxergaria as coisas dessa forma, né? Romperia esse véu e pararia de achar que existe alguma diferença entre você e um morador de rua ou um diretor de uma multinacional, seja lá o que for. Essas coisas não existem, entendeu? Muitas vezes, diretor de multinacional é o cara que nunca vai te dar um bom dia. Se cair um negócio no chão, ele jamais vai juntar para pegar. Não estou falando que todo cara rico e poderoso seja assim. Existem pessoas maravilhosas, com brilho, né, com alegria, que são milionárias, bilionárias, existem, entendeu? Não tem a ver com isso diretamente. Mas o que eu tô falando é que a gente tem que buscar, em primeiro lugar, talvez, esse brilho, essa alegria, entendeu? E passar isso para a sociedade. A partir do momento que a gente tem isso, a gente constrói o resto, né? E ao lado de pessoas encontrando a própria responsabilidade, a própria motivação para ajudar o próximo, né? E não estou falando de altruísmo apenas, mas também. Estou falando disso, pense, cara, se você não é uma pessoa muito altruísta, que você pense pelo menos que a gente como sociedade está desperdiçando recursos humanos, entendeu? Cara, Cracolândia, você vai ver que muita gente que tá ali, aqueles drogados, não sei o que, igual ver o Silvio Santos fazendo piada com isso outro dia e tal, você fala, não é possível, cara. Mas todo mundo adora o Silvio Santos, você não pode falar dele. Não posso, então tá bom. Mas a questão é, na Cracolândia eu tenho certeza ali, posso afirmar que tem gente com história, gente que estudou bastante, gente foda que tá ali, que se perdeu, cara. E não é porque a pessoa decidiu se perder, não sei o que, umas coisas. Meu Deus do céu. Todo esse tipo de preconceito atrapalha tanta gente como sociedade. E eu sei que muitas vezes você que está assistindo está falando, nossa, tudo óbvio que eu tô falando, né? Mas pra muita gente não é, cara. E a gente vê que o preconceito, ele tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Muito, mas muito mesmo, cara. Em pessoas formadas, eu já vi caras com profissões renomadas,
Eu já vi um amigo afrodescendente, bem de vida, financeiramente falando, com a profissão respeitada, sendo extremamente preconceituosa. Eu penso, caramba, cara, como que isso acontece? Entendeu? Falando coisas assim absurdas. E a maior parte das pessoas que eu vi com extremo preconceito são pessoas ligadas a religiões brancas mesmo, né? Religiões cristãs, muitas vezes, né? Principalmente evangélicos e tal, não querendo falar mal. E também já conheci pessoas da religião evangélica maravilhosas, com uma mentalidade legal pra caramba. Porque também se eu falar que evangélico é assim, é preconceituoso, eu serei preconceituoso, isso não é legal, entendeu? Mas, cara, preconceito só atrapalha. Em tudo, a gente perde muita coisa legal sendo preconceituoso. E a gente está numa sociedade que ela estimula esse preconceito de várias formas, entendeu? De várias formas ela estimula esse preconceito, né? Que é um preconceito e uma coisa besta colocar tipo, o cara escolheu ser homossexual, então não sei o que. Primeiro, o cara não escolhe ser homossexual. E segundo, cara, tipo assim, ó, se o cara escolhesse, eu acho que ia ser difícil uma pessoa falar, eu posso ser hétero e a sociedade me tratar bem, ou posso ser homossexual e ser expulso de casa. Eu vou ser homossexual, mas legal, né? Sofrer à toa. Porra, né, meu? Agora a questão é, a pessoa não escolhe isso. E tipo, cara, se a pessoa é homossexual, tá, e aí, cara? Tipo, sabe, o que importa isso? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, o que isso importa, meu? Nada. E aí, às vezes, tipo, você deixa de trabalhar com uma pessoa, de ouvir o que a pessoa tem a dizer por algum estereótipo, alguma besteira dessa, e seria alguém que poderia te ajudar pra caramba, cara. Às vezes aquele morador de rua ali é a pessoa que tem a lição de vida que vai poder te ajudar e te transformar, cara. Você vai usar essa lição de vida e você vai transformar a sua empresa em algo absurdo, cara. E você não ouve porque ele é um morador de rua, você não vai se rebaixar a conversar com um morador de rua. Pelo amor de Deus, faça isso, converse com um morador de rua. Não tô falando que todo morador de rua seja assim, mas tem muita gente foda ali, cara. E quando eu vejo essas pessoas assim, não é questão de sentir pena, falar, que dó. É questão de, cara, que desperdício aquela pessoa tá ali. Como que a gente, como sociedade, permite que uma pessoa fique ali, cara? Daí eu vejo gente falando, mas a pessoa é preguiçosa, a pessoa não sei o que. Ok, próxima camada, sai do óbvio. Por que a pessoa é preguiçosa? O que acontece? Será que ela tem alguma deficiência nutricional? Entendeu? Será que a bioquímica cerebral dela está em ordem? Entendeu? Pesquise sobre isso da bioquímica cerebral, entendeu? Sobre algum tratamento com alguma neurocientista, alguma coisa assim, entendeu? Eu já fui, é bem legal. E a gente vê que às vezes várias coisas que a gente tem que são defeitos, parece moral, alguma coisa assim que tipo, esse cara é chato porque ele faz isso. Na verdade, esse chato do cara, muitas vezes, é um distúrbio por falta de organizar a bioquímica cerebral. E a pessoa já pega, faz uns exames, olha e fala, cara, antes de você falar nada, sua bioquímica cerebral está desregulada, tem isso, excesso disso, falta disso, então a tendência é você se comportar assim, assim, assim. Daí você fala, caramba, é assim que eu me comporto. E eu sou visto como uma pessoa chata. E caramba, isso dá para consertar, não é algo da índole. E às vezes tem coisa que é da índole da pessoa, claro, né? Senão cai numa situação de vitimização que também não é algo interessante, né? A gente não pode ficar se vitimizando. Na minha profissão como músico eu vejo muito disso e às vezes pouca atitude, né? Claro que há uma série de problemas nessa profissão, mas enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. E acho que já falei bastante por aqui, não sei se alguém vai ver, sei lá, meia hora, 40 minutos de vídeo, não sei quanto tempo isso deu. Só essa última parte está dando 17 minutos, né? Vou ver se corto algum pedacinho que esteja muito enrolado para te ajudar a assistir esse vídeo, mas é isso, cara. São várias reflexões aqui que faz tempo que eu quero falar e tem muitas outras que eu gostaria de falar. Gostaria de conversar esse tipo de coisa com as pessoas que eu convivo, mas é difícil. Gostaria de conhecer pessoas novas que pensem sobre essas coisas e que tomem atitudes legais em relação a isso. E assim a gente vai construindo passinho de formiga, né, as coisas. E é isso, tá bom? Abraço.